o jovem que está se tornando adolescente, ainda vai entrar na adolescência aos seus 12 anos e meio, 13, e depois vai percorrer todo esse processo, ele passa, então, gradativamente a se desenvolver. Então, é uma etapa que desperta para outro mundo, um outro pensar, outras percepções que não existiam na época da infância. Por isso, é tudo novo. Por isso, a mãe e o pai, muitas vezes, estranham certas palavras, certas verdades, aquelas opiniões divergentes que o filho traz. Então é preciso entender, para nós chegarmos na caverna é preciso você entender sobre isso. E também é um reconhecer ou o conhecer do próprio corpo, da própria imagem, é dentro e fora de si. Então é um movimento de reconhecimento e conhecimento. Durante a infância, o que o filho não parou para perceber em si, o tamanho da sua perna, do seu braço, do seu tronco, essa orelha, esse nariz, essa testa, esse cabelo, ele passa então durante agora esse processo da adolescência que iniciou aos 10, 11 anos e vai adiante, ele passa a ter um conhecimento e reconhecimento. É conhecer, reconhecer, porque tem coisas que ele nem se despertou a olhar de uma maneira mais próxima, mais íntima, durante a infância. Já existem crianças bem vaidosas, mas na maior parte das vezes passa mais batido e é lá nesse princípio mesmo da pré-adolescência, a adolescência, que o filho, o adolescente, nesse desenvolvimento, ele vai então conhecer ou reconhecer seu próprio corpo, a sua forma de organizar ou reorganizar as suas coisas, na busca da identidade que vai revelar quem ele é, que tipo de pessoa ele é na sociedade, que tipo de pessoa ele é em vários lugares, na família, na escola, com os amigos, com os vizinhos, quando ele vai a uma festa, quando ele vai à igreja, que tipo de pessoa, qual é a identidade dele, como ele desempenha os papéis dele diante das outras pessoas na sociedade, nos círculos familiares, colegas, escolares, que ele está sempre presente, como é a identidade dele. Então ele está numa organização, numa reorganização, conhecendo, reconhecendo muitos pontos importantes e passa por 3 tipos de lutos simbólicos que você já deve ter ouvido falar, que é o luto pelo corpo infantil. Outro dia eu tinha esse corpo infantil, principalmente as meninas começam a ter o uso do sutiã, vestimentas íntimas diferenciadas, já não senta mais de qualquer maneira, o pai e a mãe já colocam ali uma ordem, cuidado com as pernas, olha essa roupa muito curta, e então já esse corpo infantil já modificou, já tem outras características acontecendo, então perdeu aquele corpo infantil. É um luto simbólico porque ninguém morreu, é um luto de perda. Nós sempre passamos por lutos, por sentimentos difíceis muitas vezes de serem sentidos, e isso é um luto simbólico. Então, um dos lutos é a perda do corpo infantil, perda da identidade infantil, aquela ingenuidade, aquele brincar, aquela forma muito mais espontânea de ser, nem tudo era levado com muito compromisso, muita responsabilidade, agora tudo muda. E também a perda dos pais da infância, você era o herói, a heroína do seu filho lá na infância, agora na adolescência, isso se modificou, ele passa a ver, lembra que eu falei? É um despertar, outro pensar, outra opinião, vê coisas, sente, percebe outras coisas que antes não acontecia. E quando olha para seu pai, sua mãe percebe, opa, não é mais aquele herói, aquela heroína que eu pensava ser. Meu pai e minha mãe têm defeitos. Isso traz aí um certo impacto nos sentimentos desse filho. Então esse adolescer é uma passagem da infância para o mundo adulto. E muitos tipos de desenvolvimentos vão acontecendo, não só na sua questão da identidade, que é a parte interna, mas também essa questão de desenvolver o físico, o mental, o emocional, o sexual e a vida social. São 5 esferas que divididas compõem 14 principais áreas para serem lapidadas. Mas em 5 esferas principais a gente pode dizer que é a parte física, o corpo está se transformando, o mental, essas percepções, essa forma de ver coisas, sentir, pensar, o emocional, muitos tipos de sentimentos que vêm a partir desses pensamentos,
vem a partir daquilo que conseguiu ver, enxergar que antes não acontecia. A sexualidade, o corpo está se transformando, a parte genital sendo transformada fisicamente e também com as sensações eróticas que vão acontecendo nesse meio tempo. Tudo no desenvolvimento também dentro do âmbito da sexualidade, o social, a forma de interagir com as pessoas, a forma de responsabilidade, comprometimento com as pessoas, o jeito que fazia as interações agora já não é mais a mesma, não é só baseado nas brincadeiras ou num movimento lá sem grandes compromissos, porque os compromissos quem assumiam eram os adultos, agora é esse adolescente nessa fase que passa a assumir alguns tipos de compromissos também. Então, se a gente puder pensar e falar, ufa, né? Quanta coisa aqui para se desenvolver, não é mesmo? Então, o adolescente, ele é um tempo assim, ele tem um tempo onde ele vai estar construindo muitas coisas internamente e externamente na sua vida. Olha quanta coisa! Imagina você, se a gente vai construir, imagina se a gente vai pegar uma casa, imagina você, a sua casa, onde você mora. Você pega e você vai construir na força do seu braço. Você que vai pensar, você que vai decidir, você que vai ver os pontos bons e os ruins, onde tem as falhas, aquilo que precisa ser melhorado, é aquilo que está ótimo, legal, você continua. Você pensar de que maneira você vai organizar, de que maneira você vai, então, colocar detalhes nessa casa. Pensa aí na sua casa física de tijolo e você vai construir isso tudo na força do seu braço. Vamos pensar. Cansa, não é? Cansa, dá trabalho, é exaustivo, gera uma certa forma de muitas vezes pensar que, nossa, eu não vou dar conta, eu não sei fazer isso, eu não sou pedreiro, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu não sou paisagista, então como que eu vou dar conta de tudo isso? Essa casa, pensa aí na sua casa onde você mora agora, imagina você fazendo as fundações, o alicerce, erguendo as paredes, colocando esse telhado, a parte da decoração, todos os revestimentos, adornando essa casa, cuidando, zelando, organizando, tudo. Dá muito trabalho e vem também a sensação de incompetência. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei se eu tenho essa capacidade. E desenvolver as habilidades é algo que precisa acontecer. Se a gente pegar firme, a gente dá conta de construir uma casa, mas acontece que nós ainda não temos as habilidades certas. E o adolescente, ele está construindo a sua casa-identidade. E ele ainda não tem total habilidades certas para isso. Então, exige um certo sofrimento, um certo desgaste. Esses sentimentos variados todos que eu acabei de falar, até de incompetência. Eu não consigo, eu não sei, eu não vou, não quero, não dou conta, eu não me sinto pronto. Então, vai ficando acuado, alguns tipo bichinho do mato, que fica excluído totalmente. Então, a gente vai entender que esse tempo de construções, muitas coisas para construir durante essa fase da adolescência, que leva o filho da sua infância para o mundo adulto. É uma transição, é um tempo de construções, é um tempo árduo, é um tempo difícil. Por isso é um tempo que, já que existe dor, mal-estar e tudo mais, o filho acaba procurando muito mais os impulsos do prazer, a galera, vamos fazer outras coisas, menos as regras e as obrigações, não é assim? E às vezes a mãe, o pai fala, mas comigo não fala, aqui em casa não faz nada, não quer fazer nada com nada, mas lá o amigo chamou, sai correndo. Se falar para jogar um game, então, nossa, tá morrendo de sono, falou que vai jogar uma partida, corta na hora. Claro, né? Melhor já ter aqui, né, Gui? É o que interessa, é o que dá prazer, é o que não dói, é o que não exige assim tantos esforços para fazer uma construção. Fala para estudar de madrugada, fala para orar, fala para falar com Deus. Nossa, aí dorme, dorme sentado, dorme em pé. Senhor, dormi. Olha o Guilherme aqui dizendo, vai orar, Senhor, dormir. Aí é assim que funciona. É assim mesmo, né, Gui? Então, nas regras, nas obrigações, é uma canseira, mas para falar com o colega, jogar um game, ou descontração, interesses, opa, tá lá prontinho em pé na hora. Não é assim, várias madrugadas dentro, porque é a busca do prazer, e isso é importante a gente identificar.